É mais do que natural que uma autora que venda tanto como Agatha Christie desperte o interesse de várias mídias ou tenha sua obra explorada sob os mais diversos prismas. Um desses prismas, claro, é o científico, ou melhor, o químico, dado o notório e amplo saber da autora sobre os venenos. Existe uma obra que sintetiza muito bem a exploração desse aspecto científico-químico das obras de Christie. Trata-se de A is for Arsenic, The Poisons of Agatha Christie, da autora britânica Catherine Harkup, publicado no Brasil com o título de Dicionário de Venenos de Agatha Christie. Vamos então conhecê-lo. A dama do crime se aprazia a utilizar venenos, desde o arsênico tão comum até a ricina ou a ezerina, menos conhecidos, para eliminar algumas de suas vítimas em seus livros e contos. Talvez isso revele um aspecto narcisista da sua personalidade, pois considero isso uma forma de colocar uma de suas paixões, os fármacos, à amostra. O envenenamento foi o modo de que a autora mais lançou mão no momento em que era necessário tirar a vida de algum infeliz. Pode-se afirmar, sem exagero ou medo de cometer uma impropriedade, que o veneno, muitas vezes, era mesmo uma personagem da obra, tamanha a sua importância. O ato de utilizar esse ou aquele veneno não era em vão. Suas propriedades, muitas vezes, apontavam pistas importantes para a descoberta da identidade do assassino, apesar de algumas vezes não tornar a causa da morte tão óbvia assim. A honestidade e o realismo imperavam na utilização desses venenos. Havia, igualmente, a preocupação em fornecer informações realistas e precisas sobre tais substâncias. Devido a isso, a dama do crime recebeu elogios em diversas ocasiões. Certa vez, uma revista médica publicou uma resenha na qual felicitava a autora devido à descrição correta da ação e dos efeitos da estricnina descritos em O Misterioso Caso de Styles. Vide o caso da obra O Cavalo Amarelo, referido no último vídeo. Como o talho citado nessa obra era um veneno praticamente desconhecido na Inglaterra, a descrição de sua ação e dos seus efeitos no corpo humano, presentes na obra de Agatha, possibilitou que pessoas leigas ou com menos conhecimento sobre o assunto pudessem encontrar os sintomas e agir contra eles. O tema central da obra em questão, conforme já foi referido, é o amplo e variegado saber de Christie sobre essas substâncias mortais e sua utilização em seus romances. Conforme já se afirmou neste canal, Agatha foi enfermeira em Torquay, sua cidade natal, durante a Primeira Grande Guerra. Nesse tempo, foi aberto no hospital em que trabalhava um novo dispensário, ou depósito de remédios e substâncias químicas correlatas. Agatha foi designada para trabalhar nesse setor. Para tanto, precisou fazer exames extras e assim qualificar-se para exercer tal função, o que ocorreu em 1917. As receitas médicas nesse tempo eram aviadas manualmente. Antes de serem entregues, os fármacos e venenos eram pesados e examinados com um apuro extremo. Agatha Christie, com o passar do tempo, criou uma farmacopeia própria. Para isso, claro, consultou obras de referência, sendo uma das mais conceituadas The Extra Pharmacopeia, de William Martindale. Catherine Harkup é mais do que preparada para discorrer sobre o aspecto científico-químico de algumas obras de Christie. A autora é química de formação, tem doutorado em fosfina, uma de suas substâncias químicas preferidas, e também fez pós-doutorado, após o que começou a escrever e divulgar o lado não tão agradável e perigoso da ciência ao público leigo de um modo não tão formal. É fã da obra Frankenstein, de Mary Shelley, tendo pesquisado profundamente a ciência por trás desse livro para compor a sua obra. Em Dicionário de Venenos de Agatha Christie, Harkup, além de pesquisar 14 venenos utilizados pelos assassinos da Dama do Crime, revela de que modo foram descobertos, a forma como foram historicamente utilizados
inclusive por personagens históricas famosas, como Cleópatra, por exemplo, como interagem com o corpo humano e por que motivo eles matam. Catherine também fornece detalhes acerca de casos reais que inspiraram Christie e a possibilidade, tanto à época em que os livros foram escritos quanto atualmente, de descobrir, administrar e conseguir tais substâncias. Tal obra é minuciosa, uma vez que inclui uma investigação com a síntese de todos os assassinatos relacionados a venenos nas obras de Christie, como também os não relacionados a venenos. Para quem é aficionado por química e Agatha, há ainda a estrutura química das substâncias mencionadas e uma bibliografia aos interessados em conhecer mais a fundo esse tema. O livro tem bastante detalhes técnicos, uma vez que trata de temas muitas vezes áridos, como a química e a farmacologia. Contudo, a linguagem utilizada por Harkup é simples e atrai os leitores. Aliás, o livro como um todo é atraente, uma vez que o trabalho da editora Darkside é simplesmente primoroso, para dizer o mínimo, entre outros motivos, pelo tratamento gráfico. Conforme a própria Catherine diz, Christie se aproveitou de seu detalhado conhecimento sobre substâncias perigosas para desenvolver as tramas. Usou venenos na maior parte dos livros, muito mais do que qualquer um de seus contemporâneos e com alto grau de precisão, mas não esperava que o leitor tivesse perícia médica. Os sintomas e a eficácia das substâncias são descritos de modo sucinto e na linguagem cotidiana. Compreender a ciência por trás dos venenos que Christie usava só permite apreciar ainda mais a sua inteligência e criatividade ao tecer as tramas. O Dicionário de Venenos de Agatha Christie é uma obra bastante atraente e interessante, não somente para quem já é admirador da Duquesa da Morte, mas também para quem está no processo de conhecimento mais detalhado acerca de sua obra, uma vez que se faz como material adicional de consulta útil conforme se vão conhecendo os livros citados. Notam-se a dedicação e o afeto de Catherine ao discorrer acerca da vida e da obra de Agatha Christie. A cada comentário ou parágrafo, a autora pesquisou a fundo o universo cristiano para compor uma obra de qualidade aos admiradores de Agatha. Curta este vídeo, compartilhe-o, inscreva-se neste canal e no meu outro canal, o Ateliê de Apolo, link na descrição. É importantíssimo também que você deixe um comentário com as suas sugestões ou impressões. Isso ajuda demais no engajamento e no crescimento do Queima de Arquivo. Caso queira adquirir a obra Dicionário de Venenos de Agatha Christie, os links para a compra, tanto pela Amazon quanto pela própria Darkside, também estarão disponíveis na descrição. Por hora é só. Muito obrigado e até a próxima.